Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Mais um domingo, um dia em que o Senhor é de uma forma muito especial adorado pelo seu povo. Faça bom proveito, descansando o coração em Deus, lembrando as promessas do Senhor, lembrando que no primeiro dia da semana, um dia que Jesus ressuscitou, foi o dia em que ele venceu o último inimigo, a morte, e trará para nós essa vitória quando voltar. Louvado seja o Senhor. Mas ele fez isso por pessoas tão pequeninas. Você já se viu diante da criação? Como nós somos pequenos. Como nós somos pequenos diante do universo. E hoje, quando podemos contemplar as imagens que são tiradas do universo, as galáxias, os planetas, a imensidão de um universo que a gente não sabe o fim dele. Como nós somos pequeninos. E mesmo assim, Deus nos ama e glorifica o seu nome em nossas vidas. Mas essa nossa pequenez deve nos levar a atitudes em acordo. Nós vamos continuar o Salmo 8, agora, versículos de 13 a 9, que dizem assim: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Veja que o salmista, primeiro, está maravilhado com a glória de Deus, que pode ser vista em toda a criação. Deus é glorioso em tudo o que ele faz. Mas ao contemplar a beleza de tudo que Deus faz, a grandeza de Deus em todas as suas obras, ele também lembra de nossa pequenez. A nossa pequenez diante das obras de Deus deve nos fazer humildes. Como os homens deveriam ser humildes? Mesmo reis, poderosos, líderes, mesmo aqueles que talvez sejam os maiores homens de toda a terra, deveriam ser tão humildes. Porque somos tão pequeninos. Basta olhar para o resto da criação. Somos tão pequeninos. E não só somos pequeninos diante da grandeza da criação, mas somos frágeis. Um vírus tem matado milhões de pessoas, não conseguimos nem ver. Isso já é uma lição para nós. Deveríamos exaltar aquele que criou tudo isso e ver, olha como ele é magnífico, olha quanta coisa ele criou. Ao mesmo tempo em que deveríamos ser humildes e deveríamos nos colocar humildemente diante do Senhor. Esse momento, inclusive, é um momento muito especial para a humanidade refletir sobre essa questão da humildade, de como é importante nós sermos humildes, porque nós somos pequenos. Todavia, há algo fantástico nesse salmo, porque ele aponta para Cristo. Sim, não só deveríamos olhar para a nossa condição com humildade, mas deveríamos ver que Deus tem um propósito na vida do ser humano, na criação do ser humano, que é Cristo. É engrandecer e glorificar a Cristo. Os autores do Novo Testamento, sempre que leem este salmo, eles nos conduzem para Jesus. Não é interessante? De forma que até nisso nós deveríamos ser humildes, sabendo que o propósito da nossa criação não é apenas o nosso ser, que glorifica a Deus no fato de termos sido criados por Ele, mas, além disso, é o propósito dele glorificar o Filho dele, porque o Filho dele é um de nós. Foi trazer o Filho dele ao mundo para ser um de nós e ser glorificado no nascimento, na vida, na morte, na ressurreição, na ascensão e depois no governo sobre todos nós. Sempre foi Jesus. Nós vimos isso, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo de número 27 diz: Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou.
E ele está falando sobre Cristo. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Veja que Paulo olha para esse texto e vê na criação do homem, ver o propósito de glorificar o Filho de Deus. Nós somos pequeninos, mas temos um grande propósito, um propósito grandioso de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus para a nossa vida é glorificar o Filho de Deus. E essa deve ser a nossa alegria. Nós somos pequeninos, mas a nossa alegria deve ser ver Cristo sendo glorificado em nós, seres humanos, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 22, outra vez Paulo cita o Salmo, e sempre apontando para Jesus. Ele diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Cristo Jesus. Sim, meu irmão, nós somos pequeninos. E olhe para a sua vida assim, seja humilde. Olhe para o Senhor, espere nele, porque somos pequeninos, mas ele nos ama. E a prova disso é Jesus. Jesus é a prova, porque ele foi o propósito desde o início. Deus sempre teve o propósito de trazer seu Filho e glorificar o nome de seu Filho na nossa vida. E ele nos criou para ele. Lá em Hebreus, capítulo de número 2, versículo, a partir do 5, ele diz assim: Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Veja que outra vez, falando da supremacia, da superioridade, da glória de Jesus, a palavra do Senhor, o Novo Testamento, nos diz que Jesus era o propósito desde o início. Pois bem, observe então que nós aprendemos muito quando nós olhamos para nós mesmos e para o restante da criação. Primeira coisa é que nós somos pequeninos diante de um Deus tão grande. Isso para nós nos leva à humildade, saber que, sendo nós pequeninos, nós devemos nos comportar com humildade diante de Deus. Mas também nos leva a outra coisa: como Deus nos ama. Porque mesmo sendo pequeninos, nós não temos nada para oferecer a Deus. Você tem alguma coisa especial para oferecer a Deus? Alguma coisa que Ele não tenha, que Ele não possa? Você não tem. Então, o fato de Deus cuidar de nós prova um amor dele muito grande. Se uma pessoa cuida da outra, quando há uma correlação de dependência, já mostra amor. Imagina o amor que alguém mostra pelo outro, quando ela não precisa de nada, quando ela cuida simplesmente pelo prazer de cuidar. Isso mostra o tamanho do amor de Deus. E esse amor de Deus se confirma profundamente no fato de que a nossa criação, a criação do ser humano, ela tinha como propósito desde o início glorificar o Filho de Deus. Cristo Jesus sempre foi o propósito de todas as coisas. Então eu quero levar você para Jesus. Você, para que você ande em Jesus, se encontre com Jesus, viva com Jesus, porque Ele sempre foi o propósito da nossa criação, da nossa vida. Olhe para Ele e assim você estará glorificando a Deus, porque o propósito de Deus, desde o início, foi glorificar Jesus em nós. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado por tudo. Obrigado por este momento maravilhoso que nós temos de meditar na Tua Palavra. E abençoe o Teu povo, fazendo olhar para Jesus o tempo todo, lembrando que o Senhor tem desde o início o propósito de glorificá-lo em nossas vidas. E nos ajude a ser bênção, Deus. Perdoe-nos as vezes que não fomos humildes e ajude-nos a viver humildemente na Tua presença. E tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.